Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico chamado Fuja. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma equipe de médicos tentando salvar a vida de um recém-nascido prematuro. Poucos momentos depois, a mãe do bebê, Diane Sherman, é chamada para ver o estado do seu bebê, que está em uma situação crítica, e ela pergunta se o bebê vai ficar bem. A cena muda para uma criança chamada Chloe, que tem 5 doenças principais, incluindo asma, diabetes e paralisia. Em casa, Chloe tem uma rotina de tomar muitos medicamentos e verificar os níveis de insulina para controlar o nível de açúcar no seu sangue. Chloe demonstra ser uma jovem adolescente muito inteligente. Ela tem o desejo de estudar numa das melhores universidades da cidade e se candidata a ela com muita expectativa. Ela está sempre entusiasmada quando chega uma carta e espera que esta seja uma carta de admissão universitária, mas infelizmente ela nunca recebe nenhuma carta da universidade. Chloe também adora fazer experiências e montar ferramentas sofisticadas que ela mesma criou. Um dia, quando Chloe está estudando, ela ouve o som de um carro. Ela pensa que é o carro dos correios e vai ver se a sua carta de admissão chegou. Mas era só a sua mãe chegando em casa depois das compras. Quando sua mãe está ao telefone, Chloe espia a sacola de compras e pega alguns chocolates. Chloe também encontra por acidente um pacote de comprimidos verdes com o nome de Diane Sherman. E ela fica curiosa e preocupada com a possibilidade da sua mãe estar doente. À noite, a mãe de Chloe dá alguns remédios para ela antes de dormir. Chloe fica surpresa porque no meio dos comprimidos tem um daqueles verdes que ela havia visto antes. Ela pergunta isto à sua mãe e ela afirma que aquele medicamento é de Chloe e que o nome na embalagem é apenas o nome do destinatário. Então, Chloe toma o remédio e vai dormir. No dia seguinte, a curiosidade de Chloe a faz procurar a embalagem da medicação no armário e descobre que o nome do remédio é Trigoxin, mas desta vez é o seu nome que está na etiqueta. Então ela descola a etiqueta com o seu nome e vê o nome da sua mãe escrito na etiqueta de baixo. Antes de Chloe ir dormir, a sua mãe lhe dá os mesmos remédios da noite anterior, mas desta vez Chloe não engole o comprimido verde e o guarda com ela para examiná-lo. Depois da sua mãe adormecer, Chloe desce e vai até o computador para encontrar informações sobre o medicamento na internet. Infelizmente, o navegador não pode ser acessado, porque existe um problema na rede. Enquanto usa o computador, Chloe não percebe que alguém a observa no canto da sala. No dia seguinte, Chloe liga para pessoas aleatórias e pede a elas para pesquisarem trigoxina na internet. Então ela descobre que a trigoxina é de fato um medicamento para o coração, mas estranhamente a trigoxina é um comprimido vermelho. Chloe começa a suspeitar que a sua mãe está escondendo alguma coisa dela. Ela continua muito curiosa e pede a sua mãe para ir ao cinema, como desculpa para descobrir alguma informação. Enquanto está no cinema, Chloe diz a Diane que quer ir ao banheiro. Ela deixa o cinema e vai diretamente para a farmácia mais próxima. Quando ela chega ao local, está uma fila imensa. Então ela pede à primeira pessoa da fila que a deixe passar na frente devido à sua condição. Em seguida, ela questiona a farmacêutica sobre o medicamento verde dado pela sua mãe. Ela pergunta qual é a utilização do Trigoxin. A farmacêutica vê a droga e fica confusa, dizendo que aquilo não é trigoxina, mas sim ridocaína. A droga é normalmente utilizada para cães. Chloe fica chocada ao ouvir esta revelação. O seu mundo vira de cabeça para baixo. E ela pergunta então o que acontece se um ser humano tomar a droga. A farmacêutica lhe diz que se uma pessoa tomar este medicamento, ela ficará paralisada. De repente, Diane aparece e entra em pânico. Imediatamente, ela injeta um anestésico na perna de Chloe e a leva para casa. Mais tarde, Diane tranca Chloe em seu quarto. Depois, ela sai para comprar uma nova receita de um remédio que viu na internet. Chloe acorda e percebe que a sua mãe a deixou trancada no quarto, mas ela é uma adolescente inteligente, por isso tem alguns truques para destrancar a porta. Infelizmente, a sua mãe imaginou que ela faria isso e colocou o cabo de vassoura para trancar a porta do lado de fora. Mas Chloe não desiste tão facilmente. Ela pega uma solda, um cobertor e segura água na boca. Depois, ela sai pela janela e rasteja no telhado da sua casa para ir para o quarto ao lado. Ela usa o calor da solda e depois a água para partir o vidro na janela do quarto seguinte. O cobertor é usado como uma proteção para que Chloe não se machuque com o vidro. Depois de sair pela janela, ela tem uma crise de asma e infelizmente esqueceu de trazer a sua bombinha. Então ela rasteja de volta ao seu quarto para pegá-la. Chegando lá, ela usa imediatamente o seu inalador para aliviar a sua asma a tempo. Então ela pega sua cadeira de rodas e se apressa para fugir da sua casa. No entanto, a rampa que Chloe utilizava para descer as escadas foi danificada pela sua mãe. Desesperada, ela atira sua cadeira de rodas e rasteja pelas escadas, até que escorrega e rola abaixo. Ao cair no chão, Chloe sente um milagre. Ela pode sentir e mexer o seu dedo do pé. Seus movimentos estavam voltando porque ela não estava mais tomando o comprimido verde há um bom tempo. Agora ela está cada vez mais convencida de que a sua mãe é uma psicopata. Chloe senta na sua cadeira de rodas e sai da sua casa em direção à estrada. De repente, Chloe ouve o som de um carro chegando. Ela tem medo que seja o carro da sua mãe.
mãe e se esconde. Acontece que o veículo é o carteiro, que costuma entregar a correspondência na casa de Chloe. Chloe sai correndo do seu esconderijo para bloquear a van do carteiro, até ser quase atropelada. Ele sai do carro e pergunta o que ela está fazendo. Chloe apenas pede socorro, e quando o carteiro decide ajudá-la, o carro da sua mãe passa de repente e vê os dois. Diane se aproxima do carteiro para perguntar o que está acontecendo com Chloe e exige levá-la para casa, mas o carteiro diz que Chloe não quer ir para casa e sim para a delegacia. Diane insiste em pegar a sua filha de volta, ameaçando denunciar o carteiro à polícia por sequestro, mas os esforços de Diane são em vão. Então ela diz que quer ir junto com a sua filha à delegacia. Ele concorda, mas Diane injeta um anestésico no pescoço do carteiro e ele desmaia. Em seguida, Chloe também é sedada e levada de volta para casa. Quando acorda, Chloe já está presa em seu quarto novamente. Ela vê um líquido preto feito pela sua mãe, que é provavelmente uma droga paralisante. Chloe não consegue fugir, ela foi totalmente acorrentada pela sua mãe. Ela procura então uma maneira de sair dali e quando encontra uma pilha de cartas e descobre que aquelas são as suas cartas de admissão para a universidade. Chloe liga os pontos e percebe que a sua mãe havia escondido aqueles papéis. Então ela fica ainda mais frustrada e aborrecida. As revelações continuam. Chloe encontra várias fotos mostrando que ela costumava ser saudável e não paralisada quando criança. Para piorar, ela vê um jornal com a notícia da morte de uma bebê chamada Chloe, que morreu 2 horas depois de nascer. No mesmo jornal tem a notícia de que um bebê foi raptado no mesmo hospital e no mesmo dia da morte de Chloe. Nessa altura, Chloe percebe que não é filha biológica de Diane e que foi roubada de seus pais verdadeiros. A bebê mostrada no início do filme não foi salva e por causa disso, Diane ficou tão frustrada que sequestrou o bebê de outra pessoa no hospital. Quando Diane chega, Chloe diz que ela não é a sua mãe e que a deixou doente e paralisada durante todo este tempo com os medicamentos. Diane diz que fez tudo isso porque a ama. Ela diz a Chloe para esquecer tudo isso e pede para que tudo volte a ser como antes. Chloe, que ainda está com medo, se recusa a obedecer a sua mãe. Em seguida, Diane pega a mistura líquida preta com uma seringa para injetar em Chloe. Chloe está cada vez mais assustada. Ela corre imediatamente para dentro de um armário e se fecha lá dentro. Chloe encontra um veneno e quando a sua mãe consegue abrir a porta, ela bebe imediatamente o seu conteúdo até ter uma overdose. Diane chora muito ao ver a sua filha morrendo. Diane ama tanto Chloe que quer controlar todos os movimentos que ela faz desde o seu nascimento. Envenenada, Chloe é levada para o hospital. Felizmente, ela consegue ser curada graças ao rápido atendimento da emergência. Mas ela ainda acha muito difícil de se mexer e falar qualquer coisa. Ao ver a sua mãe olhando para ela pelo vidro do quarto, Chloe pede ajuda à enfermeira, apertando o botão de emergência. Chloe ainda não pode falar, só pode fazer sinais com os seus olhos. A enfermeira dá a ela um papel e um lápis para que ela possa escrever o que precisa. Quando Chloe está formando uma palavra, o alarme de emergência toca. Acontece que aquilo foi uma sabotagem de Diane para atrair a atenção da enfermeira. Pouco tempo depois, Diane entra no quarto de Chloe, retira imediatamente todos os seus equipamentos médicos e a leva para fora. Depois da enfermeira voltar ao quarto, ela fica confusa com o desaparecimento da menina. A enfermeira vê que a nota escrita por Chloe diz mãe. A enfermeira informa imediatamente a segurança para encontrar Chloe, que está sendo levada à força pela sua mãe, sem poder pedir ajuda. Quando está quase fora do hospital, chegando na escada rolante, a mãe de Chloe não consegue mover a cadeira de rodas da sua filha. Ela está usando as suas pernas para manter a cadeira de rodas no lugar. Sim, as pernas dela estão se movimentando, e nesse meio tempo, os seguranças chegam para impedi-las de sair. Ao ver isto, Diane aponta imediatamente uma arma aos seguranças, dizendo que só quer ir para casa com a sua filha. Um deles consegue disparar contra Diane e ela cai das escadas. Chloe é resgatada e Diane é presa pelas autoridades. A cena muda para 7 anos mais tarde num hospital psiquiátrico. Chloe, agora adulta, demonstra ser capaz de mover as suas pernas, embora esta ainda seja uma luta para ela. Lá, ela visita alguém que se revela ser Diane Sherman. Chloe diz que agora sua vida com a sua verdadeira família é muito agradável. Ela tem muitos amigos e até já se formou na universidade. Mas antes de se despedir, Chloe parece tirar algo da sua boca. São os comprimidos para cães que Diane lhe dava no passado. Então ela diz: "Te amo, mãe. Agora abre a boca." Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.